Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Gut Shabbos, Shabbat Shalom. Eu sou Eduardo Leitão e na pauta de hoje nós vamos falar sobre esquerdistas. Obviamente, neste canal de direita e opressor, não tem como a gente não falar da piada pronta que eles são. Então eu vou comentar sobre o silêncio dos lacradores a respeito do que está acontecendo no mundo devido ao clima, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e também do apoio aos esquerdistas a um certo incidente ocorrido nas Olimpíadas de Tóquio. Vou comentar também a respeito da vitória de fato do PT e dos esquerdistas no Brasil, que não tem exatamente relação direta com eleições. E é claro, dos comentários que eu recebi da esquerdalha a respeito do meu vídeo anterior. E para finalizar, vamos falar sobre a nossa pauta internacional. Então, bora lá. Os lacradores estão em silêncio total sobre o que está acontecendo na Califórnia, na Rússia, na Turquia e em diversas outras partes do hemisfério norte. Como todos sabemos, é verão e eu estou aqui sentindo na pele este calor infernal causado por Bolsonaro, que mata girafas na Amazônia. Mas os esquerdistas não estão se manifestando a respeito. Os incêndios na Califórnia estão batendo recordes históricos. Mas o presidente não é Donald Trump. É um esquerdista. Então Leonardo DiCaprio está calado. Greta Pescotapa não se manifesta a respeito. Greenpeace, Gisele Bündchen, essa gentalha toda não fala nada. A Sibéria está em chamas. Mas quem vai criticar o senhor Putin? Isso eles não vão fazer, não tem coragem de criticar alguém que eles sabem que vai fazer com que eles paguem por isso de uma forma ou de outra. E eu, de forma pessoal, estou muito irritado, com muita raiva de Bolsonaro, porque eu estou indo de férias para a Turquia agora neste domingo e a 40 quilômetros do resort onde eu vou ficar está tendo também queimadas, incêndios florestais muito severos, que até o dia de ontem ainda não estavam de todo contidos. E isso, claro, culpa de Bolsonaro, que não satisfeito está congelando o Brasil. Sim, a notícia de neve no Brasil agora é internacional. Os jornais da Hungria diziam: brasileiros brincam de bolas de neve e fazem bonecos para se divertir. O que eu não entendo também tanto barulho por conta disso, já que de uma forma ou de outra, para mais ou para menos, sempre cai uma nevezinha no Brasil. Mas eu sei que o frio de fato está mais extenso do que de costume, o que obviamente prova a tese do aquecimento global. Mas quando faz frio, eles dizem que é mudança climática. Quando faz calor, é aquecimento global. Então aqui no hemisfério norte fala-se somente de aquecimento global. O que é muito interessante, porque nos meses de inverno eles sempre dizem que mas não era mais frio antes. Ainda que seja mostrado de forma documental que as temperaturas estão mais baixas em determinado inverno. Eu me recordo claramente o inverno de 2010, por exemplo, que não se podia nem pegar um avião na maioria dos países europeus. Eu, na altura, morava na Austrália com um voo para Londres. Consegui chegar a Londres e fui passar alguns dias em Dublin, na Irlanda. E eram só alguns dias, 3 ou 4 dias, não me recordo exatamente ao certo, e tive que ficar no aeroporto de Dublin por mais de 3 dias, esperando que fosse possível voar de Dublin para Londres. E não só decolar, mas também que fosse possível fazer um pouso seguro em Londres. Foi, naquela altura, o inverno mais frio já documentado, já em 2010. E após este incidente, também tiveram invernos ainda mais rigorosos, como em 2016. Mas aí é a mudança climática. Eles inclusive tentaram usar a narrativa de que o aquecimento global causa esfriamento. Não precisa ser um gênio para entender que aquecimento esquenta, né? E também naquela altura, entre 2010 e 2012, algo assim, fizeram aquele filme com Dennis Quaid que tudo congela por conta do aquecimento global. Os esquerdistas são uma piada pronta mesmo. Enfim, tá muito quente aqui.
tá pegando fogo na Turquia, mas eu não vou cancelar as minhas férias. Bolsonaro, por favor, né? Faça alguma coisa, me dá pelo menos esse desconto, já que eu te apoio. Vai matar girafa na Amazônia, vai caçar dinossauro, seu genoemicida. E nas Olimpíadas de Tóquio, um incidente muito sério ocorreu, com 2 supostos atletas, um argelino e um sudanês, judocas, que sabendo que teriam que competir com um atleta israelense, deixaram as Olimpíadas. Os atletas nada sofreram, punições leves, advertências. Na minha opinião, tanto a delegação argelina quanto a delegação sudanesa deveria ser banida da competição olímpica, como uma forma de exemplo, que antissemitismo não deve ser aceito em hipótese alguma. Mas a minha reflexão a respeito é a seguinte: imaginem se fosse o contrário. Um atleta israelense dissesse que não, eu não vou competir com um árabe, porque eu não concordo com os ataques que Israel tem sofrido. A repercussão internacional. Israel, racista, Estado xenófobo. Pois é, mas como é o contrário, pode, porque é ódio do bem. A minha opinião real a respeito disso é que deu medo, porque eles sabem que o atleta israelense é muito superior e eles não queriam perder para o israelense. Mas, além disso, nós temos que ver o fato político. O Comitê Olímpico deveria sim ter usado isso como exemplo, principalmente se tratando de um atleta israelense. Para quem não lembra, Israel tem uma certa história obscura nas Olimpíadas. Vamos só lembrar de Munique, quando toda a delegação israelense foi assassinada por terroristas árabes. Isso já não se fala mais. Faz um filme aqui, comenta-se acolá, mas não se fala sobre isso. Então, é muito séria essa atitude desse argelino e desse sudanês, porque isso abre um precedente muito perigoso. E isso abre uma aceitação ao antissemitismo pelo Comitê Olímpico. Como se não bastasse, a esquerdalha no Brasil bateu palmas para esta atitude, obviamente. A Juventude Socialista soltou uma nota no Twitter de apoio a estes atletas, o argelino e o sudanês, dizendo que é claro que eles estão certos, porque Israel é um Estado genoemicida que oprime o povo palestino. Qualquer um com um mínimo de conhecimento geopolítico sabe a verdade a respeito disso. Por exemplo, no presente momento, os oprimidos palestinos recebem assistência médica israelense, recebem picadinhas provenientes de Israel, tratamento, enfim, tudo, suprimentos, o que quer que eles precisem para sobreviver, inclusive a moeda é israelense. Israel, quando atacado daquela forma pelo Hamas, aquela organização terrorista, reconhecida pelo PT como uma organização de paz, não pode sequer se defender sem que o mundo inteiro venha atacar o Estado de Israel. Então, eu sei que é pedir demais, mas eu gostaria que os esquerdistas tivessem um mínimo de coerência, mas realmente é algo surreal da minha parte, é esperar muito. É mais fácil que eu me depare com uma criatura mitológica em plena luz do dia do que encontrar um esquerdista coerente. E falando na incoerência esquerdista, em virtude do meu último vídeo, eu recebi diversos ataques da esquerdalha. E eu sou obrigado a rir, porque é tão ridículo, é tão sem sentido, que a gente tem que dar risada de uma coisa dessa. Para ser mais específico, eu fui chamado de nazista, entre outros adjetivos que eles desconhecem o significado, como fascista, que eles não sabem o que significa, mas me chamaram de nazista, porque eu apoiei a visita da parlamentar alemã ao Brasil e fui contra a nota do Instituto Brasil-Israel. E aí me taxaram com este rótulo, ainda que eu seja judeu. Então eu sou um judeu nazista, na opinião dos esquerdistas. É tão ridículo que eu nem sequer me ofendo com tal coisa. Mas é válido trazer à tona a ignorância deste tipo de gente. Um outro ponto trazido também pelos esquerdistas que tentaram me atacar foi de que eu chamei de terroristas
os manifestantes que atearam fogo à estátua de Borba Gato. É só uma estátua. Sim, é só uma estátua. Patrimônio público. Mas o mais importante de tudo isso é que estava ao lado de um posto de gasolina. E que também aqueles pneus e sua fumaça tóxica poderiam ter feito vítimas, como já aconteceu anteriormente com a senhora que eu mencionei, que estava no ônibus a caminho do seu trabalho e perdeu sua vida. Pensem, esquerdopatas, que essa poderia ter sido a sua mãe, a sua irmã, a sua amiga. O mais importante de tudo, uma pessoa inocente, uma pessoa decente, que perdeu a vida de forma cruel, injustificável, pelos atos pacíficos da esquerda. Mas isso não vale a pena a gente comentar, porque a causa é mais importante, boçais. O que me leva agora à nossa próxima pauta, que é como o PT e os esquerdistas de fato venceram no Brasil, com eleição ou não. A eleição se torna algo secundário, quando nós vemos de fato a vitória da esquerda no Brasil, em grande parte no mundo. Mas vamos nos concentrar agora no nosso país. Eles aplicaram os fundamentos essenciais do marxismo cultural no Brasil. Como, por exemplo, assassinar a nossa língua, o pilar que une a nossa nação. Um país de dimensões continentais, que fala uma única língua, que nos une de norte a sul em qualquer região. Nós somos um único povo porque falamos a mesma língua. E eles atacaram isso de forma vil. Primeiro com o lulês, depois com o dilmês, que deu origem ao idioma da mulher sapiens, aquela coisa hedionda que nos deu uma presidenta. Desde aquela altura, eu me pergunto, será que um dia ela foi estudanta? Será que ela ficava doenta? Até a língua portuguesa eles atacaram, porque assim destruiriam a unidade nacional. E isso criou um analfabetismo funcional de forma gradual, desde a mais tenra idade até o nível chamado de superior. E as universidades se tornaram antros da esquerda. E isso eu falo por experiência própria, porque fui aluno da UFRJ. Um antro de esquerdistas, de analfabetos funcionais, que tanto se gabam de que no governo do PT nunca tantos brasileiros alcançaram o ensino superior. Uma verdade. Mas adquiriram conhecimento? Nenhum. Se tornaram analfabetos funcionais, massas de manobra que exibem um pedaço de papel, unicamente. Educação nenhuma. Isso me traz à memória as palavras de Olavo de Carvalho. Nunca deixe que a educação formal entre no caminho da sua educação. Um exemplo disso é que o próprio Olavo não se prestou ao ridículo de frequentar uma universidade pública no Brasil. Eu tive o desprazer de fazê-lo, mas já tinha acordado para o fato de que o comunismo é uma causa nefasta e não me deixei levar por aqueles princípios hediondos ali colocados, aquela doutrina. Porque não há educação numa universidade pública brasileira. Há uma doutrina militante esquerdista. E são tão ignorantes que eu lembro que naquela época, mais de 20 anos atrás, falava-se da privatização das universidades. E eu sempre fui a favor. Porque quem frequenta a universidade pública no Brasil, na sua maioria, são pessoas que podem pagar uma universidade particular de qualidade. Pessoas que frequentaram escolas particulares e se beneficiam do ensino público superior gratuito, entre aspas, aqui, porque é pago com o dinheiro dos nossos impostos. E mais de 90% dos recursos de educação no Brasil são destinados a estas universidades vagabundas que não produzem nada. Somente analfabetos funcionais. O que cria, e essa é uma grande vitória da esquerda, o culto à vadiagem. E só para finalizar, quando eu tocava neste ponto, porque eles se manifestavam contra uma possível privatização das universidades públicas e eu a favor, com a minha explicação lógica. Se nós podemos pagar por isso, por que tirar daqueles que não têm sequer acesso ao ensino básico? Eu prefiro ter um ensino básico, um ensino fundamental, como é chamado agora, não é? E um ensino fundamental, na minha época era segundo grau, não sei como é chamado agora, desde que eu saí do Brasil eu sei que mudou a nomenclatura. Mas a maioria dos brasileiros não tinha acesso a este ensino básico e fundamental,
E quando tinha, era de má qualidade. Eu preferia que 100% dos brasileiros tivessem acesso a isso e aqueles que pudessem pagar o ensino superior que o fizessem. Ao invés de destinar 90% das verbas da educação para algo que só a nata da sociedade tinha acesso, e esta nata da sociedade estava lá para ser doutrinada de forma esquerdista e sair de lá mais analfabeta do que quando entrou. Quase fui linchado. Eu me lembro até hoje das palavras que diziam: se você quer pagar, você que pague. A gente não queremos pagar. Aquilo já me doía. Ai, que coisa, né? Você está numa universidade e fala: a gente não queremos. É de doer, é uma coisa que... Mas logo na sequência, 2 anos mais tarde, Lula foi eleito presidente do Brasil. Então eu entendi que tá tudo bem, né? A gente queremos, é só uma adaptação para a nova fase que estava ainda por vir. Foi na mesma altura que o ladrão de 9 dedos disse: Machado de Assis também não tinha ensino superior, falando dele próprio, se comparando a Machado de Assis, aquela criatura de 9 dedos que saqueou o Brasil ao longo deste período negro da nossa história. Então é por isso que eu digo, eles venceram. Porque eles implementaram o marxismo cultural com todo o seu princípio nefasto, o seu princípio doutrinador. E é por isso que nós vemos esses esquerdistas hoje que chamam um judeu de nazista e também acusam quem quer que seja de fascista, sem sequer saber o significado destas palavras, sem sequer saber a etimologia. Eles não sabem o que significa etimologia. Mas, além da etimologia, não sabem o significado histórico de nada. E não é somente isso, são também analfabetos numéricos, não sabem fazer uma conta, uma regra de 3 simples e direta, não sabem o que significa, não têm nenhum conhecimento de química, biologia, física, que mais uma vez não é ensino superior que nos dá essa base, mas o ensino fundamental. E é esse o ponto que o PT, com seus asseclas de esquerda, destruíram, o ensino de base. E outro ponto que eles atacaram veementemente é o núcleo familiar, que dá estrutura para que nós possamos absorver o conhecimento. Uma família estruturada, um núcleo familiar, ainda que com os seus conflitos, é o que dá a base do conhecimento humano para quem quer que seja. Não um pedaço de papel que diz que você tem um título universitário, um título acadêmico. Isso não significa absolutamente nada. É um pedaço de papel que eles nem sequer sabem ler. Então, venceram. E é por isso que juntos nós temos que lutar contra a ideologia que eles implementaram. E agora, pessoal, eu vou falar da pauta internacional. Como eu sempre trago aqui algumas atualizações da picadinha pelo mundo, hoje eu tive a notícia de que aqui, a Hungria e o Uruguai estão em campanha pela 3ª dose da picadinha. Aqui na Hungria, o foco principal, de fato, são aqueles que foram supostamente imunizados com a picadinha chinesa, para que recebam uma 3ª dose da picadinha da Pfizer. Isso, para mim, demonstra o quão ineficaz a picadinha chinesa é. Nós estamos vendo claramente a situação do Peru, Chile, Uruguai, Seychelles, Hungria, por conta da picadinha do Agrippino, o embaixador da picadinha chinesa. Que aquele beócio Joel Pinheiro da Fonseca, hoje no Morning Show, estava mais uma vez repetindo a falácia de que se não fosse por Agrippino, não teria tido imunização no Brasil. Isso é uma falácia das maiores. Quem paga pela imunização no Brasil é o governo federal. O que Agrippino fez foi advogar por algo que por muito pouco conseguiu uma aprovação na Anvisa, sabe-se o diabo por quê, e não tem eficácia comprovada nos países que utilizou este suposto imunizante em grande parte da sua população. E ainda assim, aquele beócio diz que o presidente, e continua com a falácia de que o presidente poderia ter comprado, por exemplo, o imunizante da Pfizer ano passado, há um ano atrás. Isso já foi demonstrado, está a todos os momentos nos noticiários. A CPI circense fez o favor de esclarecer, ainda que a intenção fosse contrária, esclareceu quando teve presente o ex-presidente da Pfizer no Brasil, dizendo:
Naquela altura não tinha a picadinha ainda desenvolvida. Não tinha legislação no Brasil que autorizasse esta compra. E assim que tudo isso foi feito possível, o governo federal comprou as picadinhas imediatamente. Em fevereiro deste ano. Não tinham picadinhas disponíveis para nenhum país. E além disso, Joel Beócio, não tinha legislação vigente no Brasil que autorizasse este tipo de compra. Caso o presidente o tivesse feito, estaria agora respondendo por crime de responsabilidade, que é o seu desejo, o desejo dos palhaços corruptos, bandidos daquela CPI circense. Não seja ridículo, não negue os fatos. Ao menos isso, você que se diz uma pessoa instruída, ao menos veja e analise os fatos, pare de negá-los. Eu sei que você é um esquerdista sem vergonha, mas fatos são fatos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos muito bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.